Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje Rio Grande do Sul em bandeira vermelha e retorno das aulas para todos os setores começam já nesta quarta-feira. Aqui em Erechim, o retorno é a partir de amanhã, quinta-feira. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você um incêndio aí que preocupou o Corpo de Bombeiros em Barracão. E também você vai conhecer a história do Kiko, um passarinho aqui de Erechim, blogueiro. Vê se pode isso. Olha, é a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias nesta quarta-feira, as informações aqui de Erechim e da nossa região. A gente agora, temperatura na casa dos 23 graus aqui em Erechim, dia frio aí, mais bonito aqui na capital da amizade. E a gente já começa falando do retorno da bandeira vermelha a todo o Rio Grande do Sul. Ontem à tarde, o governador Eduardo Leite se pronunciou aí sobre essa decisão tomada pelo governo do estado, pediu desculpas aos pais aí que pedem o retorno das aulas e também explicou como vai funcionar. Vamos acompanhar a fala do governador. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar minha solidariedade aos pais, às mães e mesmo às crianças do nosso Rio Grande. Eu não tenho filhos, mas eu tenho já uma longa vida dedicada a cuidar de gente, a cuidar das pessoas e muito especialmente em cuidar das crianças. Um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida pública e que me faz perceber com clareza o poder transformador da política foi de ter colocado para reformar e ampliar todas as escolas de educação infantil quando eu fui prefeito em Pelotas, abrindo milhares de vagas em espaços muito qualificados para cuidar bem das crianças. Independentemente de quem seja a responsabilidade pelas dificuldades no retorno às aulas, seja do executivo ou do judiciário, ambos são poderes do Estado e o Estado deve um pedido de desculpas à população que eu faço aqui. Nós queremos as nossas crianças voltando às aulas presenciais com cuidados, com protocolos, mas as aulas precisam ser presenciais, especialmente para a educação infantil e para a alfabetização. É uma luta que nós travamos desde o fim do ano passado e que agora, diante da interferência do judiciário, acaba sendo prejudicada. E essa interferência no processo, embora legítima e soberana, é absolutamente equivocada e incoerente. O judiciário usa, por exemplo, o modelo e as fórmulas que foram criadas por nossa equipe técnica para apurar o nível de risco, mas despreza a análise que os nossos técnicos fazem para definir o que deve ser restrito e o que deve funcionar. Nós respeitamos a decisão, mas não nos resignamos com ela. O nosso modelo do distanciamento controlado foi pioneiro, construído com muito esforço, com análises técnicas e científicas, mas nós nunca vendemos para a população como se fosse um modelo perfeito. Até porque, mesmo com um ano de pandemia, o mundo todo ainda está aprendendo sobre o coronavírus e sobre os seus efeitos. A recente onda que nós enfrentamos, por exemplo, foi muito diferente daquela que nós tivemos em 2020 e que fizeram necessários diversos ajustes, como o da salvaguarda ao longo do tempo, assim como são necessários ajustes nesse momento. Após análises do grupo técnico e estudos, nós concluímos por ajustar a salvaguarda da bandeira preta no estado. Ela vai continuar existindo, mas ela vai passar a ser acionada apenas quando a ocupação de leitos com pacientes confirmados para o coronavírus estiver num ciclo de piora em 14 dias, sendo desativada quando se observar um ciclo de pelo menos 14 dias de redução da ocupação de leitos de UTI por pacientes confirmados para o coronavírus. E aí sim é que o indicador do 0,35 vai se aplicar ou não. A salvaguarda da bandeira preta regional vai ser extinta e vamos manter a salvaguarda da bandeira vermelha para as regiões. Assim, todo o estado vai estar em bandeira vermelha a partir da publicação de um novo decreto. É o último ajuste que eu determinei no modelo de distanciamento controlado que existe nos termos atuais em que ele se apresenta. Esse modelo vai seguir existindo até o dia 10 de maio,
quando nós vamos completar 1 ano da sua implementação no Rio Grande do Sul. Depois de ter cumprido o seu papel, de ter dado colaboração para análise de riscos, estabelecer protocolos de forma pioneira no Brasil, nós vamos substituir este modelo por outro mais aprimorado e adequado a essa nova fase que nós estamos vivendo na pandemia e depois de todo o aprendizado que tivemos, sempre colocando a proteção à nossa população, a sua vida, a sua saúde em primeiro lugar, mas buscando conciliar esta proteção também com a manutenção das atividades econômicas que são essenciais para que as pessoas possam cuidar das suas famílias. Muito obrigado a todos pela compreensão. Muito bem, gente. Agora a gente vai falar dessa questão da bandeira vermelha em todo o Rio Grande do Sul. Os decretos foram publicados nessa madrugada pelo governo do estado e ao longo do dia pela prefeitura aqui de Erechim do retorno das aulas. E a Taiane do Carmo vai explicar para a gente como é que vai ficar a situação aqui para a gente. Boa tarde, Taiane, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Boa tarde a você de casa também que nos acompanha. E nós temos aqui informação do governo do estado, como você mencionou. Olha só, bandeira vermelha entra em vigor em todas as regiões do estado. Essa é a última atualização que nós temos. E o que muda, né? Em relação à volta às aulas, que é o que as pessoas querem saber. A bandeira vermelha permite a retomada das atividades presenciais em todos os níveis do ensino. Isso significa que é desde a educação infantil até o ensino superior, até a graduação. Então, a partir desde ontem, então, é permitido então a volta às aulas no ensino presencial em todos os níveis da graduação. É importante lembrar, para você que está me acompanhando, que aqui em Erechim esse retorno vai acontecer amanhã, quinta-feira, viu? Nas atividades, nas escolas do município. Daqui a pouco a gente vai falar mais, do prefeito Paulo Polis falou sobre isso. Então, amanhã as aulas vão retornar presenciais aqui em Erechim. Algumas entidades, como por exemplo a URI, campus aqui de Erechim, Universidade Federal Fronteira Sul e outras instituições ainda não se manifestaram sobre esse retorno, mas tudo indica que as aulas presenciais devem voltar aí nesta quinta-feira. E lembrando uma informação importante, ontem a gente conversava, Leandro, com a coordenadora, e ela disse que esse retorno é de forma escalonada. Então, é importante que os pais liguem para a instituição de ensino do seu filho para se informar, porque cada instituição ela tem a sua particularidade. Então, não é uma volta assim de todos os alunos, é de forma escalonada e organizada. Então, é importante estar em contato com a instituição. E também a gente precisa destacar que os pais não serão obrigados a mandar os filhos à escola, né? O sistema será híbrido, como você falou, escalonado. Os alunos ficam em casa e também vão para a escola. Não tem a obrigação, eles podem receber só o sistema online, caso desejem. E também não há essa obrigação nesse momento de que os alunos voltem para as escolas, né? Mas é bom lembrar que a escola aí é uma importante ferramenta na aprendizagem, os professores e tudo mais. E só mais uma informação, Leandro, esse é um assunto, claro, muito, que rende bastante assunto, mas uma informação importante é que agora as escolas aqui que abrangem a 15ª Coordenadoria Regional de Educação, elas já estão preparadas para esse retorno, então já está tudo organizado para essa volta. Muito bem. E também nós temos mudanças no sistema de cogestão. Exatamente, então está suspensa a cogestão até o dia 10 de maio. Todos os municípios devem seguir os protocolos da bandeira vermelha. Então, não existe mais a cogestão, pelo menos até essa última informação, até o dia 10 de maio. Então, todos os municípios seguindo as regras da bandeira vermelha. Muito bem, Taiane. Nós tivemos também mudança na questão da salvaguarda estadual. É importante explicar, antes da gente falar sobre essa mudança, Taiane, como é que funciona a salvaguarda, tá? O governo do estado, ele tem um número X de leitos de UTI para a população. Baseado nos dados de que quantas pessoas precisariam, no caso da pandemia, ocupar os leitos de UTI, ele faz um número que, se chegasse próximo a esse número, seria necessário voltar ao lockdown, né? Ou seja, escolas fechadas, estabelecimentos comerciais fechados, para tentar reduzir, ou seja, evitando assim
a sobrecarga no sistema público de saúde, né, que tem esse leito para todo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, até ontem, o número nosso de salvaguarda era o 0,35. Nesse exato momento, ele é de 0,25, ou seja, ainda está alto, ou seja, o Estado não tem leitos de UTI para todas as pessoas que precisassem, ou seja, muitas UTIs trabalham acima do 100% de capacidade. Mas, além disso, nós vamos ter uma outra mudança para isso, né, Tayane? Exatamente como nós comentávamos. Então, essa salvaguarda estadual, ela só vai ser acionada, como você bem disse, quando esse número de leitos ele for menor ou igual a 35, que aí tem essa consequência de voltar, então, para a bandeira preta, lockdown, né? E também mais o ciclo de 14 dias de piora na disponibilidade de leitos do UTI. Então, tem que ter duas coisas, né? Essa ocupação de leitos muito elevada e também, durante 2 semanas ali, piorando essa ocupação. Muita gente vai se perguntar nesse momento, mas Leandro, você falou que está em 0,25 o nosso número aqui desse momento de salvaguarda, né? E não em 0,35, ou seja, é menor e mais complicado. Mas o que está liberando para a bandeira vermelha? É exatamente o ciclo de 14 dias de piora, ou seja, nas últimas 2 semanas nós tivemos melhora nos números aqui no nosso estado. Com isso, o governo do estado consegue colocar a bandeira vermelha, né, para as regiões, porque se não fosse o ciclo de 14 dias, nós ainda estaríamos em bandeira preta, proibindo aí muitas atividades, entre elas o retorno das aulas. Mais uma vez, saindo para os pais que estão acompanhando a gente agora, é importante a gente repetir sobre a questão do retorno das aulas, porque não é mais apenas o ensino infantil que vai retornar, né? Exatamente. Antes nós tínhamos as informações que eram os primeiros e os segundos anos. Agora, então, com a bandeira preta no estado, são todos os ensinos que vão retomar, tanto da educação infantil até a graduação. Mas, como nós salientamos antes, essa retomada ela será de forma escalonada, organizada, e enquanto um grupo vai para a escola ter as atividades presenciais, o outro grupo vai ficar em casa, vai continuar fazendo as atividades remotas. Mas cada escola vai definir como será essa volta, então é importante que os pais entrem em contato com a instituição para ver como vai funcionar e, consequentemente, mandar o seu filho para a escola, ou, se preferir, também não é obrigado não mandar. Muito bem, né? É importante aguardar sempre os contatos. Obrigado pela participação, Tayane. Muito obrigada. Nós vamos ver agora a fala do prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, sobre o retorno das aulas aqui na cidade. Como a gente falou agora há pouquinho, apenas na quinta-feira, amanhã, as aulas vão retornar nas escolas municipais aqui da cidade. Vamos acompanhar a fala do prefeito. Com a notícia que o governador acabou de informar, que irá baixar a bandeira de preta para vermelha e terá a edição de um novo decreto estadual, nós amanhã já faremos a adaptação do nosso decreto municipal com relação ao decreto estadual, e na quinta-feira a gente já quer que volte às aulas. Eu conversei agora com a secretária de Educação e nós faremos isso, porque as nossas escolas estão preparadas. É uma ótima notícia. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a segurança pública. E olha, bombeiros precisaram combater um grave incêndio em Barracão ontem. Aí, olha, unidades do Corpo de Bombeiros de várias cidades aí da região de Barracão combateram um incêndio em Tambores e Pinos na manhã desta quarta-feira. Olha, o fato aconteceu aí ao lado desses tambores. Havia, segundo os bombeiros, um depósito de óleo diesel com mais de 500 litros de capacidade. A força das chamas aí foi intensa, viu? Apesar da força deste fogo, ele foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros sem provocar maiores danos. A origem ainda está sendo investigada. Seguimos com outras informações e olha, cientistas estão estudando ainda o impacto da Covid-19 em crianças, mas a principal preocupação é que ela possa causar danos no futuro, como é o caso de outras doenças como a chikungunya. Veja. Não são somente idosos os prejudicados com a infecção pelo coronavírus. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense aponta que o vírus pode afetar o desenvolvimento neural de crianças com até 2 anos. A maioria das pessoas acreditam que por elas serem assintomáticas ou apresentarem uma infecção mais subclínica, mais leve, que elas atuem só como transmissoras, mas na verdade elas podem ser alvo, sim, de complicações no futuro. Células microgliais, importantes para o desenvolvimento de circuitos neurais, podem ser afetadas por inflamações.
São essas células que, a partir do segundo ano de vida, atuam na eliminação de algumas sinapses inapropriadas, contribuindo com o desenvolvimento do cérebro nas áreas motora, sensorial, de linguagem e cognição. São exatamente as crianças o grupo que mais pode sofrer consequências das inflamações nessas células. Crianças que são acometidas de Covid, mesmo com sintomas leves, se associados a outros fatores nutricionais, seja a obesidade, seja a malnutrição, ou se foram crianças que tiveram contato com álcool, na gestação ou na amamentação, isso pode realmente causar problemas do desenvolvimento. Uma das hipóteses do estudo é a de que o vírus influencie no desenvolvimento de doenças, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além do autismo. A questão só vai poder ser comprovada no futuro. A gente preconiza, um acompanhamento das crianças que estão nascendo agora, em 2020, 2019, 2020 e 2021. A gente preconiza o monitoramento, o acompanhamento próximo do desenvolvimento delas e dos sintomas e do desempenho escolar dessas crianças. Segundo a pesquisa, a infecção com o coronavírus pode ter efeitos semelhantes ao que se observou no Zika vírus e no H1N1. A recomendação é essa: manter cuidados básicos com as crianças como se elas fossem adultos, mesmo sendo menos vulneráveis a princípio, As pessoas têm que saber isso. E o governo do Rio Grande do Sul autorizou ontem a vacinação em pessoas com comorbidades. Ela deve iniciar aí nos próximos dias, segundo o governo estadual, a partir do fim da imunização das pessoas com 60 anos ou mais. Entre os grupos prioritários, as grávidas foram incluídas nessa primeira etapa. O governo do Rio Grande do Sul autorizou nesta terça-feira a vacinação de pessoas com comorbidades. Esse grupo soma mais de 1 milhão de pessoas no estado. A partir de agora, as pessoas devem apenas esperar os chamados das secretarias municipais de saúde. Nesta primeira etapa, serão vacinadas pessoas com 5 tipos de comorbidades: pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos, gestantes e puérperas que passaram a pelo menos 45 dias do parto e têm alguma comorbidade maiores de 18 anos, pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, de 55 a 59 anos. Na segunda fase, será aberta a vacinação para as demais pessoas com comorbidades. A ordem de vacinação deste grupo deverá seguir também a seguinte forma: primeiro, as pessoas de 55 a 59 anos, após de 50 a 54, depois de 45 a 49 e assim por diante até os 18 anos. Para comprovar a doença, a pessoa deverá levar ao posto de saúde um documento médico, exames, receitas, relatórios médicos ou prescrição médica. E o prefeito de Quatro Irmãos, Giovan Poganski, acompanhou ontem o início da pavimentação na praça central lá do município. Esse projeto, essa iniciativa faz parte do projeto de revitalização da área e da finalização já do início, finalização da primeira etapa e início da segunda etapa da obra. Estamos na manhã de hoje, 27 de abril de 2021, na sede da nossa praça central aqui do município de Quatro Irmãos, onde estamos iniciando a instalação da pista de asfalto, onde tem um maquinário aqui fazendo as obras, emenda essa oriunda, e aqui também agradecer ao deputado federal Kovács Filho pela emenda parlamentar de R$250 mil, onde estamos fazendo a aplicação da pista de asfalto, toda a instalação do cercamento do campo de futebol, a quadra de areia e também o playground que já está instalado. Então nos próximos dias, nessa semana, vamos findar a pista de asfalto, a pintura dela então na próxima semana, e é mais uma obra em benefício da nossa população, onde vem ao encontro da saúde, do bem-estar, e onde nossa população pode passar os fins de tarde, fazer a sua caminhada e se divertir aqui na nossa Praça Central. Um grande abraço a todos. Gente, agora nós vamos mostrar para você uma história muito legal, viu?
Olha, tem um passarinho aqui de Erechim, o Kiko, que ele tá famoso na internet, viu? Ele é blogueiro. A Taine do Carmo foi conhecer essa calopsita aí, né, meu querido Joy Zamboni? O Joy foi junto com ela lá. E vamos agora acompanhar essa reportagem muito legal. Já está bombando na internet. Te liga. Você conhece o Kiko? O passarinho blogueiro de Erechim está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. A calopsita ou caturra, espécie natural da Austrália, tem mais de 200 publicações no Instagram e encanta o público com seu charme. A dona dele, a Marina, conta como foi a ideia de criar um perfil só para ele. Então, eu tenho uma amiga que ela é veterinária, ela é daqui e ela trabalha numa pet em Porto Alegre. E ela é especialista em aves. E ela sempre gostou muito do Kiko e eu sempre, toda vez que eu tinha algumas dúvidas, se ele estava bem, se ele estava mal, eu perguntava para ela. E um dia nós estava por aí, ela falou, vamos criar um Instagram pro Kiko porque ele é tão fofo, ele é o passarinho mais fofo. Eu falei, vamos. Daí ela me ajudou, a gente criou um novo e começamos. Aí eu postei a primeira foto. Tipo, no mesmo dia já deu quase 200 seguidores, as pessoas começaram a comentar e foi. Aí foi assim. Atualmente, o Kiko conta com mais de 8.000 seguidores no Instagram. As suas publicações alcançam pessoas de diferentes países. E, inclusive, ele fez nascer uma amizade entre a Marina com outras pessoas. As pessoas adoram ele. As pessoas comentam, tipo, respondem os stories, respondem as fotos, tipo, lindo da tia, a tia te ama e nem conhecem ele, né? E as pessoas veem no olharzinho dele como ele é amado e como ele passa amor para as pessoas, porque ele é incrível. Ele passa um ar de pureza, sabe? Um bichinho puro. Como é que eu posso dizer? Ah, não sei. As fotos começaram a ser tiradas em outubro do ano passado e chamaram a atenção de milhares de seguidores que acompanham o Kiko diariamente. Ele vê o celular, ele para, ele já fica olhando, querendo se aparecer, só que ele tem um segredo também, tá? Ele canta, mas ele vê o celular, ele para. Ele já faz pose pro celular, então acho que é dele mesmo, ele nasceu para ser modelo, né? É, sim. Além de ser vaidoso e bem fotogênico, o Kiko canta, brinca no balanço e ainda fala algumas palavras. Ele fala Kiko, oi filho, filho e a principal, neném da mamãe. Eu acho que eu fico chamando ele neném da mamãe e ele fala, neném da mamãe. Né, filho? A rotina também é mostrada no TikTok, onde a calopsita tem quase 9.000 seguidores. Ele é um passarinho livre, ele só fica na gaiola para dormir. Mas claro que sempre sob a nossa supervisão, né? Se a gente sai de casa, a gente deixa ele no cantinho dele para evitar fugas, essas coisas, né? Ou se machucar. Mas a rotina dele, de manhã ele acorda, ele vai tomar o banho de sol dele, ele fica lá penduradinho. Daí depois ele fica com nós, fica ali junto na hora do almoço, daí depois do almoço a gente faz o soninho, né? E ele vai junto. Diz, eu durmo depois do almoço com a minha mãe. Aí ele dorme, daí de tarde, a alimentação dele, ele não come sementes, girassol, essas coisas. De vez em quando eu dou como um petisco. Mas ele come ração especial para pássaros, ele gosta muito, a comida preferida dele é pipoca, sem sal e sem óleo, né? Brócolis e milho, é a comida favorita dele. Ele tem essa alimentação, dá para ter em bichos, mas tem que ter um controle médico, né? Daí ele come ração especial e legumes, verduras, frutas. O Kiko é tão querido pela comunidade que já ganhou até presente. E teve uma pessoa de São Paulo que ela me enviou recebidos, né? Ela me enviou um brinquedo e nisso a gente se tornou amigas, a gente se fala direto. Ela tem 16 calopsitas, daí ela me ajuda, eu ajudo ela. E é assim, cria uma interatividade tão grande entre as pessoas e ele fez tudo isso, né, filho? A paixão pelos animais sempre acompanhou Marina e o sentimento de ter um companheiro único é indescritível.
quando eu tô chegando em casa. Eu tô aqui, eu chamo ele, ele me chama e ele sente de longe que eu tô chegando, ele começa a piar. E chego dele, me vê, ele para, ele vem. Ele é muito companheiro, ele é meu companheiro, ele é carinhoso, ele é incrível, assim. Eu tenho um amor por ele, assim, ó, não sei explicar, é inexplicável. Eu olho pra ele, ele me olha, ele tá lá do outro lado da casa, eu digo, vem com a mãe. Eu chamo ele de filho, né? Ele vem correndo e é inexplicável, assim, ó. O amor que eu tenho por essa coisinha aqui é indescritível, assim, ó. Eu amo ele do fundo do meu coração. Muito bem, bacana a reportagem, hein? Gente, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, um lugar de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Não sai daí, eu volto já. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então, todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês.
Vem crescer com o Sicredi, fortaleça sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Cruzaltense comemora 21 anos de emancipação política e administrativa. Um município que tem orgulho de ter sua base na agricultura, que incentiva a pecuária leiteira, suíno e aviculturas, além da produção de grãos, sem esquecer do apoio ao comércio local. Uma cidade em desenvolvimento, com gente guerreira e trabalhadora, que não mede esforços para conquistar os seus objetivos todos os dias. Parabéns, Cruzaltense! Paulo Bento completa 25 anos de emancipação política e administrativa, com uma economia pujante no campo e na cidade. Um município que se destaca pelo seu trabalho em várias áreas da agricultura e no setor industrial, que hoje exporta de forma internacional o que é produzido aqui, incentivando o comércio, serviços e o turismo com suas belezas arquitetônicas. Parabéns, Paulo Bento, pelos seus 25 anos de emancipação política e administrativa. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Parabéns, Ipiranga do Sul, pelos 33 anos de emancipação. O município foi reconhecido pelo Estado como berço do plantio direto. Nesse momento, o maior presente é a saúde da nossa população. Previna-se, use máscara e evite aglomerações. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso, eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema.
A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos, continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Muito bem, vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino, nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo bem. Bom, e o destaque de hoje é que tem prefeito que abdica de concorrer à presidência da FAMURS. Na semana passada, a coluna trouxe, falamos aqui que, pelo sistema de rodízio e representatividade nos municípios do estado, o próximo mandato da FAMURS será comandado por algum prefeito dos progressistas. E 4 nomes colocaram nome à disposição. E estavam fazendo a campanha. Entre eles, aqui na nossa região, o Beto Borgin, que é presidente do Ciral e também prefeito de Jacutina em seu segundo mandato. Ele que tem 30 anos de progressista, o único partido dele na sua vida. Ele concorrendo, naquela matéria que eu trouxe semana passada, ele dizia que ele concorrer, mas ele ia tentar o consenso ainda, para nenhuma disputa, que só vota os 120 prefeitos, 116 vice-prefeitos que têm direito ao voto, para eleger com outros 3 candidatos, que é o de São Borja, o de General Câmara e o de Dom Pedrito. Foi até na reta final de começou segunda-feira a eleição, é segunda, terça e quarta, os caras votam, hoje termina e amanhã vai ter o resultado. Então, como ele não conseguiu, né, fazer o consenso, ele abdicou de concorrer. E enviou um ofício de 2 páginas, um ofício longo, para o presidente estadual do partido, que é o Celso Bernardi, explicando os motivos. Que ele acredita que o progressista é um partido tradicional, e eu acho que o MDB e eles são os mais tradicionais do estado, pelo número de prefeituras, né? E ele acha que nesse momento, com a Covid, os prefeitos não queriam receber as pessoas, uma campanha difícil interna do partido para presidente do FAMURS, estaria abrindo mão porque ele acha que o momento é de união. Eu queria que fosse uma indicação, porque o foco maior e o objetivo maior do partido é viabilizar, montar bases para a candidatura do senador Luiz Carlos Reins a governo do estado no ano que vem, né? Então, ele deu os motivos dele, está feito o registro. Então, hoje ainda é o último dia da eleição e amanhã então, nós teremos o resultado, ver quem irá comandar. Vamos falar da Câmara de Vereadores, porque ontem foi dia de sessão, ontem, né? Ficou umas coisinhas. E a gente começa já a destacar, olha, a vereadora elogia governo pela agilidade nos pedidos. Não, elogio para governo é uma coisa normal. É anormal quando vem da oposição. Estava presente à sessão, acho, o secretário de Obras, Mário Rossi, e quando foi falar o André Jucoschi do PDT, que é o partido do ex-vice-prefeito Marcos Lando, foi líder do governo. Ele disse que agradeceu a agilidade quando ele foi avisar uma demanda que tinha na comunidade para que ele ia conseguir, que tinha que conversar com o secretário de Obras. Quando ele foi avisar a comunidade, a obra estava feita. Pequenos reparos, quando não sei qual é a obra em si, né? Então ele fez elogios, essa agilidade que o governo está tendo. Disse assim, ó, nem quando era do governo, é por isso que ele virou notícia no meu sentido. Eu não era bem atendido assim quando eu era governo, líder de governo.
da base aliada. Então, fica aí o registro. 4 anos em 4 meses. Essa é interessante, né? Por mais que o prefeito Erechim, o Paulo Polis, tu vê que evitam fazer comparações com o governo passado, tu vê gente que estão querendo falar. No executivo ele consegue segurar, mas já estão soltando. Mas o Olho das Outras não, ele está falando e ele fez tipo uma prestação de conta dos 4 meses, ele disse que esse governo do Polis do Flávio fez mais em 4 meses que eu tinha o governo em 4 anos. Olha que é uma colocação. Então, deu outro vereador, né? Então, essa disputa está começando a aparecer, e disse que um vereador de oposição, que era a situação no passado, cobrando agilidade nas lâmpadas queimadas, que são muitos, é um problema sério que a Erechim tem, foi lá e respondeu, olha, o governo atual tem uma grande herança maldita do outro governo. Não vamos resolver todos os problemas deixados por vocês em 4 meses, mas evoluímos muito. Então está aí feito essa questão. O tempo mostrará que está certo, afirma vice-prefeito. Ontem o Flávio Tirello esteve aqui na TV Bom Dia, no programa Pente Fino. Foi ao ar ontem à noite, fez uma entrevista ontem à tarde. Ele também falou um pouco das ações do governo, falou do trabalho da pandemia, agilização dos projetos, várias coisas que ele falou. Mas tem uma questão que daí, em cima dessas denúncias, que essa semana a gente viveu de denúncias, processos, coisa e tal, fakes, e eu fiz a pergunta, envolvendo famílias, coisas, eu fiz essa pergunta para ele. Ele foi muito tranquilo na resposta, que o tempo vai dar a resposta. E não tem nada, estão cuidando do dinheiro público, ele foi bem, estava aqui também acompanhando. Essa foi a resposta, o tempo mostrará quem está certo. Aí já é uma crise política, independente dos resultados, que se der investigação, se não dá, do que está rolando por aí. Isso, vamos esperar, nós vamos acompanhar aqui de perto e ver o que vai acontecer. Muito bem, ele falou do transporte coletivo, falou que vai até o final desse mandato, né? Ele falou assim, na campanha diziam que o Polis não poderia concorrer, e ganhamos as eleições e vamos até o fim do mandato. Ele disse, né? Então, muito bem. Tá aí. Bom, e o Rio Cravo segue acionado para manter o abastecimento da cidade? Cara, eu a cada 15 dias eu tento ver como que está, porque como tem esses cabelos brancos, eu acompanho a história da Corsã, eu acompanhei todos os racionamentos, tinham ficado 33 dias sem água em Erechim. Eu caminhava por dentro da barragem, de lado a lado, quando não tinha água. Então eu sei, talvez os mais jovens não lembram o que é um racionamento, o quanto foi terrível para Erechim. Então, e esse ano, como um ano pouco chuvoso, preocupa. Né? E eu sei por que eu faço isso. Eu vejo vários municípios da região aqui com sérios problemas de puxar água. Nós temos uma encosta aqui do Uruguai, aqui, Aratiba, Barra, Itatiba, esse lado de baixo aqui, cara, está com sérios problemas, não chove. Né? Então eu gosto de acompanhar isso para ver, olha, está bem pouco, está quase transbordando. Por quê? Eu tenho outras fotos, estão acionando direto o Rio do Cravo, que eu digo assim, uns dizem que a melhor obra não é, mas só que resolveu o problema da água. Não é a melhor solução para o futuro? Não é. Mas hoje, graças ao Cravo, eu repito e vou lá e digo e discuto com quem quiser que o Rio Cravo salvou Erechim no racionamento. Ano passado nós vimos vários lugares de estacionamento e Erechim não teve problema. Se gasta uma fortuna de luz e no momento no que se discute também a privatização, que vai ter muitos capítulos pela frente ainda, pelo menos está garantindo água. Né? Agora vem um período mais frio, teremos menos evaporação, que isso é importante também, porque não tem previsão de chuva semana. Nós temos até o dia 10, 12, acho que é 15 milímetros, não é nada, não vai nem entrar na terra. Então eu vou acompanhar de perto isso, porque nós não podemos ter problema de água, ainda mais que nós não temos contrato com ninguém hoje, né? Bom, e a disputa pelo governo do estado aí vai ser bastante acirrada, né? A disputa para o governo gaúcho será quente no ano que vem? O que eu estou falando aqui? Eu comecei a falar isso porque quem estará na disputa ano que vem? Eu tenho algumas informações de bastidores da capital gaúcha que o MDB está trabalhando forte o nome do deputado federal Alceu Moreira para concorrer a governador do estado. Já falando em cima, os progressistas terão o Luiz Carlos Reis, senador. Então, 2 nomes fortes da política e com perfil muito parecido os dois, viu? Pró-Bolsonaro, eles têm um perfil que vão querer surfar na mesma onda, dependendo de como for a eleição a presidente ano que vem. Esses 2 nomes, a gente tem assim, como é que o PT vai se colocar nessa história? Tudo vai depender de como o Lula vai estar, se puder concorrer nas pesquisas. Provavelmente o PT vai ter que dar palanque em todas as capitais do país para o Lula.
Então o PT deve lançar o nome. Agora, a minha dúvida é, se cogitava com o PT, mas daí vai vir, tem a Manuela Dávila, que é sempre que deve concorrer também, que vai estar junto, para ter duas de esquerda no Gaúcho. No primeiro turno, provavelmente sim. Então, acho que esses, assim, o PCdoB com a Manuela, o PT com o nome, MDB e PP, esses 4 nomes servem. A incógnita é o PSDB, né? O PSDB do atual governador Eduardo Leite. Historicamente, esse se coloca, porque historicamente o Rio Grande do Sul não elege, nunca reelegeu um governador. O próprio Leite disse que nunca iria concorrer à reeleição. E ele cumpriu essa palavra quando estava em Pelotas, não concorreu à eleição, foi estudar e virou governador. Hoje ele é pré-candidato à presidência da República. Vai ter uma disputa muito forte interna a nível nacional, né? Então o Leite não deve estar aqui na reeleição. E ele sabe, se vier aqui a reeleição, provavelmente ele não logrará êxito, não digo se ele é bom ou ruim, mas pela história do Rio Grande do Sul. Ele teria que quebrar a história das eleições para governador. Como é que o PSDB se coloca? Nós temos o PDT, se fala que talvez o presidente do Grêmio, que sempre se fala, o Romildo Bolzan, pode concorrer. Nós temos o PSTU, que sempre lança o Flores, sempre tem os candidatos menores, que dá para marcar presença na grande Porto Alegre. E tem o PDT e tem mais um partido que eu esqueci aqui, tem o PTB também, né, como vai se colocar nessa história. Atualmente o PTB é vice do Leite, o Ranolfo, o delegado. Porém, a nova executiva do PTB, que eu também trouxe ontem, é contrária ao PTB que está no governo, diz que são oposição, que esses que do PTB estão no governo são apenas carguistas, que ocupam 300 cargos dentro do Estado, mas não representam o PTB. Então será uma disputa muito interessante. Uns pequenos detalhes que eu trouxe aqui, tu já vai ver o que vai ser. Tudo bem. Bom, amanhã a gente vai falar mais sobre o especial de Erechim, que sai na sexta-feira aqui do Bom Dia, e mais sobre isso. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Acordamos hoje com mais um dia bonito, por um lado, céu aberto, frio, começando a esfriar, mudar a temperatura. E, no entanto, por outro lado, muito preocupante, porque novamente estamos se encaminhando, já estamos vivendo uma nova estiagem aqui na região. E como já foi dito, já disse isso em outras ocasiões aqui, já comentei sobre isso, quem produziu, quem estava esperando, quem fez a safrinha de feijão ou mesmo de milho, muitos produtores terão perda praticamente total de suas lavouras, com muitos prejuízos, vão ficar sem essa renda, que é muito importante no campo. Toda a cultura é muito importante, toda a renda gerada no campo é muito importante e necessária para se manter a produção agrícola. E a gente está vendo aí que não chove, praticamente mais de um mês que não chove aqui na região, com algumas localidades esparsas. E como fez um levantamento da Emater, já faz quase anos que não chove para alimentar os lençóis e os reservatórios de água natural. Então, eu diria que para quem está lá no campo enfrentando isso, e o produtor ele acaba ficando, ele vai, eu não diria que se acostuma com isso, mas é que não há opção, não há o que fazer quando se trata do clima e do tempo. É simplesmente baixar a cabeça, virar a página e tocar e amargar aquele prejuízo que ele vai tomar. E a proporção a falta de chuva, a proporção, ela não se dá somente na plantação, na cultura de grãos ou plantas, mas também já começa a afetar, em algumas localidades, o abastecimento de água para a produção animal, para frango, para porco. E isso tem um impacto violento em toda a economia dos municípios e da região, infelizmente. E aí a gente fica de mãos atadas. É uma situação muito complicada. Nós já vivemos praticamente 3 secas muito fortes em 2 anos. E nem no espaço de 2 anos os produtores tiveram que enfrentar 3 estiagens muito grandes. Realmente é um
problema muito grande o que está acontecendo aí com a agricultura. Temos exemplos, sim, de produtores que conseguiram implantar, em algumas localidades, conseguiram implantar irrigação, e aí sem a chuva, tendo irrigação, mas são pequenas propriedades, pequenas iniciativas, onde existe a disponibilidade de água, de reservar a água, e aí sim faz lá um investimento, irriga uma parte da sua produção, e aí sim tu vê explodir a produtividade, como foi um caso, um produtor aí de Viadutos, que irrigou uma pequena área de milho e produziu 3 vezes mais do que a média da safra 2021, do que toda a média do município. Mas são casos isolados. E para ter essa tecnologia hoje no campo também não é barato e depende de água. E a água está em falta no momento aqui na região do Uruguai. E se não fosse, para finalizar, se não fosse, é sempre bom lembrar, se não fosse a transposição do Rio do Cravo, Erechim como um todo, a cidade de Erechim, estaria passando problemas sérios e gravíssimos de abastecimento de água. É o Rio do Cravo que nos complementa hoje o abastecimento. E sem ele, com certeza, teríamos vivido vários racionamentos aí em uma questão de 2 anos. Que bom que esse investimento foi feito. E precisamos de outros. Por hoje é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira, que traz na capa uma discussão importante a respeito da diferença dos sintomas da dengue e Covid-19, os tratamentos e a prevenção. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre o prefeito que abdica de concorrer à presidência da FAMURS. Na página 3, a Coordenadoria da Mulher inicia atividades ao público aqui em Erechim. Página 4 tem mais colunistas de opinião e na 5 a saúde de Machadinho esclarece sobre a segunda dose da Coronavac. Na página 6 tem o fato da foto e na 7 fique atento a dengue ou Covid-19, especialistas esclarecem os sintomas, tratamentos e prevenção. Na página 8, a economia, cidade e trabalho inteligentes, uma nova era de acesso e também na página 9, aí, coluna Olhos de Águia do Salos Roque. Página 10, aulas presenciais serão retomadas com alívio aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma discussão importante. Na página 11, prefeito lá de Marcelino Ramos diz que encara o problema de frente. Página 12 tem mais informações a respeito do CRAS, que está em novo endereço lá em Áurea. E na 13, Jacutinga, ações em prol das empresas lá do município. Na página 14, ação social durante a pandemia e destaque para a medicina da URI. Na 15, o presidente da FAMURS disse o seguinte, que não é hora de dar andamento à privatização da Corsan. Na 16, tem mais informações a respeito de economia. A Caixa libera lote de auxílio emergencial para 206 mil pessoas. Tem os classificados do Bom Dia, em geral, o projeto da URI de acompanhamento nutricional à população. Na 19, fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul proporcionam economia de 30,39 milhões no controle externo. Na página 20, o caderno de variedades e na 22, em segurança, licenciamento para veículos com placas final 1, 2 e 3 vence este mês. Na página 23, o presidente do Ipiranga elogiou a campanha do Gauchão, mas criticou a arbitragem. Na página 24, contracapa do Bom Dia, destaque do esporte, o intergoleiro Deportivo Tátira na Libertadores e na Copa Sul-Americana, o Grêmio treina para enfrentar o Lanús. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, gente. Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, que está com a gente. Boa tarde, Eric. Tudo certo? Tudo bem, Leandro, para quem está nos acompanhando. Começamos falando Libertadores da América. Ontem o Internacional, agora sim, hein? Dá para dizer que depois do Globo Esportivo, tu disse para mim que não dava para dizer ainda. Mas e agora, com essa goleada, goleou o Desportivo Táchira pela Libertadores ontem, 4-0 o Inter.
Goleou. Eu acho que tudo vai bem. Serviu para que os ânimos comecem a ficar um pouco mais tranquilos, porque havia uma pressão muito grande em cima do Internacional por conta dessa instabilidade. É o que tu falava. Goleava no Gauchão, goleou a Aimoré, goleou o Esportivo e chegava nos jogos decisivos, por exemplo, Grêmio e o jogo contra o Always Red, e além da derrota, também não conseguia apresentar em campo um futebol que convencesse a torcida colorada. E era exatamente para isso que o Miguel Ángel Ramírez foi contratado, para que o Inter começasse a jogar no estilo Miguel Ángel Ramírez, esse ataque posicional, 4-3-3, no estilo desse espanhol, que é um técnico novo, que é um técnico que tem uma mentalidade diferente. E o Internacional ontem fez um jogo excepcional, não só venceu, que era importante até para a questão do campeonato, que a Libertadores é uma competição muito rápida e também é traiçoeira, é uma competição que começa a tropeçar logo em sequência, às vezes fica muito difícil e acaba complicando a vida depois no retorno. São 3 jogos do primeiro turno e depois no retorno. Agora o Internacional vence e convence. Ontem o Internacional deu um banho de bola nesse Deportivo Táchira. No jogo com o Rodinei também calou todas as críticas. Eu critiquei ele não de estar jogando pela lateral direita, até do que particularmente prefiro o Heitor, mas pela lateral esquerda ele não pode ser escalado, né? Agora joga muita bola o Rodinei, muito esforçado. Cuesta um jogo muito bom. Todo mundo esperava a estreia do Tyson, que ficou para outra oportunidade. O Miguel Ángel Ramírez disse, aliás, que apesar do Tyson não ter entrado, a questão física, ele já mostrou que tem sim, que está preparado fisicamente, mas ele preferiu poupar para esse jogo. Algumas questões na escalação, que depois nós podemos discutir ainda, sobre o Yuri Alberto, grande jogador, essa questão que o Ramírez ainda não define muito bem quem é o titular, quem é o reserva. Eu acho que o Yuri Alberto pode ser titular nesse time, tem tudo para ser, até porque o Guerreiro está machucado, mas o Inter venceu, goleou e, melhor do que isso, convenceu em campo. Muito bem, vamos ver então a fala do Ramírez falando sobre isso daí, falou do Tais, falou dessa situação do Inter, que está ficando com a cara que ele quer. Veja. Bueno, Tyson acaba de llegar, solo ha completado 2 treinos con el time y precisa de tiempo sobre todo para entender el modelo de juego que ainda no vio, no vivió y va a tener mucho tiempo aquí con nos para entender, para entrenar y para jugar. Va a jugar pronto, que no necesita tiempo, lo va a adquirir muy rápido, no hay problema con eso, va a estar disponible y hoy pudo haber entrado perfectamente, pero ese imprevisto del cartón vermelho nos hizo cambiar un poco el plan. Sí, es lo que queremos, es lo que entrenamos para que se dé, de poder tener chances de gol, generar, ainda más cuando estamos precisando de goles al haber perdido en el primer jogo. Muito bem, tá aí Internacional e Desportivo Táchira, sei lá o que, eu falei Táchira antes, mas é Táchira, tanto faz. Vamos seguindo agora com outras informações. E o Grêmio, meu querido Eric, vai vir ou não vai vir o Diego Souza? O Diego Souza já está aí. O outro Diego Costa, sei lá o que é essa... Douglas Costa. Douglas Costa. E, enquanto isso, o Grêmio tem o jogo da Sul-Americana, é hoje, né? É amanhã. Amanhã. O Diego Souza, diga-se de passagem, que foi artilheiro no ano passado, até foi um jogador que estava sendo muito aplaudido, muito esperado nessa vinda do Grêmio a Erechim. Alguns torcedores do Grêmio que esperaram lá no hotel e que depois foram até o Colosso da Lagoa. Agora, o Grêmio começa a se desenvolver a partir de um novo treinador.
essa ruptura ela não é fácil. Todo mundo sabe a dificuldade que foi para o Inter, que agora começa a melhorar aos poucos, mas isso já demorou quase que um mês, então demora muito essa transição de um treinador para o outro. E a diferença é que o Abel ficou pouco tempo no Internacional. O Grêmio vem jogando no estilo Renato Portaluppi já há um bom período, foram quase 5 anos, por algumas temporadas, e tem essa passagem de ciclo de um Grêmio vencedor para um Grêmio que não vence mais, não vencia. Então tem muita coisa para ser ajustada. O Thiago Nunes já observou no jogo contra o Ipiranga que se mostrou ser muito frágil essa defesa, pouco poder de criação, e ele está ajustando isso. A Copa Sul-Americana, que acontece na quinta-feira, jogo com o Lanús, o que preocupa é o Grêmio também, bem como o Internacional, conseguir jogar e conseguir ganhar essa cara do Thiago Nunes, porque a Copa Sul-Americana, esse jogo não é um jogo que vale muita coisa, e a Copa Sul-Americana também é vista para a direção do Grêmio, já dita inclusive pelo próprio presidente do Grêmio, que não é uma grande prioridade, apesar da grande maioria dos torcedores acreditarem que a Copa Sul-Americana é uma competição interessante. Agora o Grêmio joga contra o Lanús e os treinos estão tendo bastante intensidade, espero que com uma preparação física, com o auxílio do Heverson Pimentel, que consiga colocar o Grêmio nos eixos, porque se mostrou ser muito frágil também na questão do preparo físico. 5 da tarde, as informações do Virando o Jogo para você. O Ipiranga está de férias essa semana, o Atlântico está se preparando na Liga Nacional, a gente vai falar mais ao longo da programação. Obrigado, Érica, até a próxima. Até a próxima, Leandro, para quem está acompanhando também. Gente, agora vamos às informações da previsão do tempo. Olá! Vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A atuação de uma massa de ar frio no estado contribui para a diminuição das temperaturas e aumenta a possibilidade de geada em algumas cidades. Por este motivo, a quarta-feira será marcada com o tempo firme e ao mesmo tempo frio aqui na região. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de 6 graus e a máxima de 21. A umidade do ar ficará em torno de 30% e não temos previsão de chuva. No município de Erebango, a mínima também será de 6 graus e a máxima de 21. E no município de Viadutos, a mínima será de 7 graus e a máxima de 22. Mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taiane do Carmo conversou com uma nutricionista sobre a qualidade da alimentação nesse período de pandemia em que a gente está mais nervoso, né? Veja aí agora e reveja melhor essa entrevista comigo. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre alimentos que auxiliam no estresse, na ansiedade, na preocupação. E para falar sobre esse assunto e também dar algumas dicas em relação a isso, nós convidamos a nutricionista Fernanda da Cunha aqui, já está aqui conosco para esclarecer todas essas dúvidas. Seja muito bem-vinda, Fernanda, aqui no Bom Dia Entrevista. Obrigada, Tayane, é um prazer estar aqui com você. E para nós iniciarmos então, Fernanda, hoje em dia a gente tem essa correria, preocupação, ansiedade e algumas pessoas nesses últimos dias de pandemia, acabam tendo um desequilíbrio na alimentação. Quando a gente está estressado, preocupado, como é que tem que ser a nossa alimentação? Bom, normalmente quando nós estamos mais ansiosos, mais estressados, a gente tende, não é geral, não são todas as pessoas, mas normalmente a maioria das pessoas acaba comendo um pouquinho mais, exagerando nesse consumo alimentar, Então a melhor coisa que a gente pode fazer é, primeira coisa, identificar realmente, estou comendo demais, estou muito ansiosa, Então tentar controlar um pouquinho as quantidades. E os alimentos muito processados, muito inflamatórios, muito cheios de gorduras, de açúcares, eles atrapalham toda a fisiologia natural do organismo, Eles não são nutritivos, eles comprometem os nossos níveis de gorduras do sangue, os níveis de açúcares no sangue, então eles deixam a gente numa saúde não tão boa quanto a gente gostaria de estar, Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é ingerir alimentos mais saudáveis, deixar esses alimentos um pouquinho de lado, que eles são ricos em gorduras, ricos em açúcares, controlar um pouquinho essa quantidade ingerida, porque quando a gente está mais ansioso, a gente tende a comer mais. Então, identificar isso já é uma coisa muito importante, E tentar fazer escolhas mais saudáveis, porque depois a gente come demais, a gente se sente culpado, e isso é péssimo,
Então, a primeira coisa realmente é identificar isso, né? E tentar fazer escolhas mais saudáveis, na medida do possível. E geralmente, né, Fernanda, né, a gente acaba escolhendo aqueles alimentos que são mais fáceis de preparar. E geralmente esses que são mais fáceis, muitas vezes alguns, né, a maioria são esses processados. E aí a gente acaba desequilibrando essa alimentação. Exatamente. E assim, eu vejo no consultório o paciente que tem uma alimentação desregrada, assim, ruim, né, não tão saudável. Quando ele começa a ter essa alimentação mais saudável, que começa a fazer uma escolha melhor, com frutas, com vegetais, com proteínas magras, cortes industrializados, o nível de energia fica melhor, a gente se sente mais disposto, mais feliz, menos ansioso. Então, a alimentação realmente ela interfere muito nessa questão, né? Então, de saúde principalmente. Então, a gente tem que, na medida do possível, deixar um pouquinho de lado esses alimentos. E falando agora, Fernanda, dessa alimentação que é saudável, que ela é importante para nós, muitas vezes nós não conseguimos manter, digamos, essa rotina. Às vezes a gente faz uma alimentação saudável num dia, amanhã já muda e não consegue manter esse equilíbrio. Quais são as dicas que você daria para a gente conseguir se organizar e se alimentar bem? Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, se organizar, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que se organizar. Porque se a gente não tem os alimentos saudáveis em casa, nunca vai no mercado, não vai numa feira, não tem nada nutritivo, como é que você vai comer coisas saudáveis se você não tem coisas saudáveis em casa? Então, essa organização na escolha, nas compras, ela é muito importante. Segunda questão, a consciência do que você está fazendo, que isso vai refletir na sua saúde, mais cedo ou mais tarde. Então, essa consciência de, poxa, eu não posso ficar comendo chocolate todos os dias, eu não posso ficar comendo um monte de bolacha recheada, um monte de frituras, hambúrguer toda hora, X toda hora, né? Pizza toda hora. Então, essa consciência de que a gente tem que ter realmente uma alimentação saudável também tem que vir da gente, né? Então, essa escolha, né? Ela tem que ser muito consciente, porque a gente tem que pensar lá na frente, no que a gente quer, como que a gente quer estar com a saúde da gente, né? Então, isso é uma coisa importante. E, obviamente, tentar se policiar, né? Se você está preocupado com o peso, eventualmente você vai, deixa eu me pesar. Quanto que eu tô hoje? Opa, engordei um pouquinho, deixa eu me cuidar de novo, né? Mas sem muito radicalismo, sem muito desespero, né? Mas as pequenas mudanças, elas fazem grandes diferenças na vida da gente. Então, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu não vou fazer nada porque é muita coisa que eu tenho que mudar. Mas não precisa pensar dessa maneira, são pequenas mudanças. Deixa de botar um açúcar no café. Aos poucos. Isso, vai tentando comer um pouquinho mais de vegetais na refeição, no almoço, tenta comer uma porção de fruta por dia. Então, são pequenas mudanças, corta o refrigerante, né? Então, pequenas mudanças vão fazer muita diferença na vida da gente quando a gente fala de saúde alimentar, né? E agora aqui, Fernanda, chegando ao X da nossa questão, do nosso assunto, que é em relação a quais são os alimentos que a senhorita indica para nós, para a gente controlar esse estresse, essa ansiedade, essa agitação do dia a dia. Se a alimentação, de certa forma, pode auxiliar a gente ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo. Tá. Assim, ó, a nutrição, a alimentação, ela tem uma parcela muito importante quando a gente fala de ansiedade, de ansiedade, de depressão, tá? Porque tem alguns alimentos que são chave para a produção de alguns neurotransmissores que nos deixam mais felizes, mais alegres, né? Então, um desses nutrientes que a gente pode colocar é a serotonina, tá? Esse neurotransmissor, ele é muito importante para essa questão de bem-estar, de alegria. Então, quando a gente tem uma produção adequada de serotonina, a gente consegue, obviamente, se sentir um pouquinho melhor, mais feliz, e aí a gente dá aquela acalmada, não fica com aquela ansiedade, né, à flor da pele. Então, quais são os alimentos que basicamente eles aumentam essa produção de serotonina? Quais os nutrientes? Né? O triptofano, que é um aminoácido, é uma proteína encontrada principalmente em leites, em derivados, né? Nós temos também triptofano, além das fontes proteicas, nós temos na banana, na aveia, no abacate. Então, o triptofano, ele aumenta muito a produção de serotonina. Então, é um nutriente muito importante, né? Algumas vitaminas ali do complexo B, a vitamina B6, a vitamina B12, a vitamina B9. Então, que está presente aonde? Nas leguminosas, né? Os feijões, as lentilhas, nas oleaginosas, né? Nas nozes, nas castanhas.
também na banana, ali a B6. Então, a gente tem que, esse tipo de alimento, ele vai aumentar essa produção de serotonina, né? Nós temos também o magnésio, que hoje é um nutriente muito, muito importante para aumentar também essa produção de serotonina, que também é riquíssimo. Onde a gente tem magnésio? Nos folhosos, nos vegetais verdes escuros, né? No espinafre, na couve, no brócolis. Então, esses alimentos, eles vão aumentar essa produção de serotonina e a gente vai se sentir bem, né? Aí nós temos alguns outros alimentos, por exemplo, o ômega 3, que tem uma constituição de um tipo de gordura, vamos chamar assim, para simplificar, que é o EPA e o DHA. Ele também tem uma ação cerebral muito importante nessa questão de depressão, nessa questão relacionada à ansiedade, né? Então, tem realmente vários nutrientes muito interessantes que a gente consegue trabalhar com essa ansiedade. Pode ser, principalmente, ingeridos através de uma alimentação equilibrada, ou se você procurar um profissional, né, um nutricionista, ele pode estar, inclusive, sugerindo suplementos específicos para você, daí, né, que contenham esses nutrientes. Mas realmente a alimentação ela faz uma diferença muito grande. E além da alimentação, a gente pode pensar também na atividade física, porque a atividade física ela também aumenta a dopamina, que é um outro neurotransmissor que faz a gente se sentir bem, né, que diminui essa nossa ansiedade, né? Então também é uma questão que a gente pode pensar também na questão da atividade física, né? E falando também agora dessa questão, agora chegando o inverno, se aproximando esse friozinho, o que muita gente faz são os chás. E tem também, claro, as sopas, né? Sim. Mas falando assim, especificamente dos chás, quais são os chás que você indicaria para nós fazer neste momento, para a gente continuar mantendo aí a nossa alimentação super saudável? Todos os chás, eles ajudam de alguma forma. Sim. Mas especificamente nesse inverno, assim, o que seria indicado? Sim. Aí os chazinhos eu acho que são sempre muito bem-vindos. O importante dos chás é que a gente faça uma rotatividade, não fique tomando sempre o mesmo chá, né? E relacionados à ansiedade, os principais chás, a gente pode usar a camomila, né? E a passiflora, né? São chás muito bons. E os dois chás são excelentes, né? Aí a gente tem outros tipos de chá que também são termogênicos, para quem quer, né, ter uma saúde muito boa, aumentar a imunidade agora no inverno, né? O chazinho de gengibre, eu acho que é um chazinho que a gente não pode descartar em hipótese nenhuma no inverno, né? Porque ele tem propriedades antivirais, ele auxilia também no processo de emagrecimento porque ele é termogênico. Então, acho que é um chazinho que vale a pena fazer. O chazinho de gengibre a gente tem que daí ferver, por cocção, né? Então, você corta as lasquinhas de gengibre e ferve na água. Já, por exemplo, camomila, né? Você pode estar... aí, mal e mal, ferve um pouquinho de água e só coloca ali na camomila. Inclusive, né, Fernanda, você ensina algumas receitas que eu acompanho na sua página. Tu tem várias receitas de alimentos e pratos super fáceis de fazer, né? Como fazer. E não, às vezes não é tão difícil assim, né? Não, e às vezes a gente tem que também se desprender, né? A gente fica preocupada, eu não sei cozinhar, eu acho muito difícil. Mas é uma questão realmente de iniciar, né? E fazer coisinhas simples, coisinhas que não dão muito trabalho. Então, a gente pode sempre iniciar, né, esse trabalho de cozinhar, de fazer alguma coisa mais saudável. Porque as comidas caseiras, normalmente, elas são muito mais nutritivas. A gente sabe o que a gente está comendo, né? Quando a gente compra um alimento industrializado ou de um restaurante, temos muitos locais maravilhosos, mas você não sabe necessariamente a procedência daquele alimento, como ele foi manipulado em relação à segurança alimentar, né? Então, é muito legal a gente começar a ter o hábito de fazer a nossa comidinha, né? Não sempre, mas eventualmente, quando a gente tem uma oportunidade, né? Alimentos mais saudáveis, receitinhas fit, saudáveis, eu acho que são sempre válidas, né? Verdade. Fernanda, aqui chegando quase ao fim da nossa entrevista, mas só para a gente fechar, então, eu gostaria então que tu reforçasse quais são os benefícios de a gente ter essa alimentação saudável, principalmente nessa questão para não se estressar, para ter uma vida em equilíbrio e para ser mais saudável também. Isso, com certeza. Então, assim, obviamente que quando a gente fala de saúde como um todo, a alimentação ela representa uma parcela muito significativa. A gente sabe que tem outras questões relacionadas, né? A pessoa tem que ser ativa, ela tem que ter um sono adequado, ela tem que controlar o estresse na medida do possível e ela tem que se alimentar bem, né? Então, a questão de se alimentar bem, pessoal, é uma questão de escolha também, tá? Então, assim, você tem que ter
E você tem que ter um objetivo que te mova a fazer essa atitude, né? Então, o que está te movendo, né? A fazer isso? Eu quero realmente ter um corpo bonito. Muito bem. Eu quero ter uma saúde muito boa lá para frente. Eu quero... Então, dependendo do seu objetivo, você tem que ter um objetivo. Esse objetivo te move a fazer as mudanças, né? E quando a gente fala de alimentação, não deixa de ser diferente. Então, a gente tem que ter esse objetivo que vai mover a gente a mudar. E como a gente falou no início da entrevista, a gente precisa realmente fazer pequenas mudanças, né? A gente sabe o que faz mal pra gente, né? Não precisa... No fundo, a gente sabe. A gente tem essa consciência. Muita fritura, muito carboidrato em excesso, muitos alimentos processados, industrializados, pouca ingestão de água, inatividade física também, que não é relacionada à saúde, mas é um todo. A gente tem essa consciência. Então, a gente tem que o quê? Buscar, na medida do possível, fazer uma escolha mais adequada, com vegetais em abundância. Por quê? Porque a gente sabe que os vegetarianos são pessoas que vivem muito mais, eles têm qualidade de vida e longevidade, eles são longevos, né? Então, a gente sabe que consumir muitos vegetais é muito importante, frutas, né? Carnes não gordurosas, com gorduras aparentes, leguminosas, os feijões, as lentilhas. Então, assim, é simples, comer bem é uma coisa simples, né? A gente que acaba complicando, tem muita coisinha da moda, muita receitinha da moda, muitos alimentos da moda, mas a alimentação saudável, ela é simples, a gente tem que desmistificar que é uma coisa difícil, né? É só deixar de lado os produtos industrializados e se alimentar com alimentos de verdade, né? Muito bem, então com essas simples. dicas aí a gente fecha aqui o nosso Bom Dia Entrevista. E mais uma vez, Fernanda, agradeço a sua presença aqui, a tua disponibilidade também por ter dedicado esse tempinho para conversar com a gente e também trazer dicas aí que são extremamente importantes para nós em todo momento. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tayane, obrigada, querida. E tenha uma vida mais saudável, começando pela alimentação. Vai fazer uma grande diferença. Obrigada. Perfeito, então. Muito bem, gente. O nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom. E eu te encontro amanhã neste mesmo horário com mais notícias. Até lá!